de também ser respeitados. Infelizmente, a Fundação Getúlio Vargas não respeita essa Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Gostaria de passar a palavra para o senhor César Roberto Bittencourt, advogado, ex-conselheiro da OAB Federal. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, representantes das entidades, presidente da Comissão de Direitos Humanos, prezados colegas parlamentares, professores. Eu começo, sinceramente, tendo que lamentar profundamente a ausência da OAB e da Fundação Getúlio Vargas. Com devido respeito aos dois assessores jurídicos, que não representam institucionalmente nenhuma das entidades. Isso é só a prova, mais uma vez, da desconsideração, do desrespeito que ambas as instituições têm pela sociedade brasileira, pelos direitos civis, pelas garantias fundamentais. Foram convocadas, ambas, para essa reunião. E, no mínimo, respeito ao Parlamento brasileiro, à comissão e os examinandos devem uma resposta, devem uma explicação pública pelos erros grosseiros, pela forma imoral que estão tratando do 10º exame. Nós temos que lamentar profundamente que, finalmente, a gente tenha que ir ao judiciário buscar um respaldo. Nós procuramos esgotar no plano administrativo, demonstrando as erronias, as graves lacunas, as omissões, os equívocos cometidos no 10º exame. Se omitiram, silenciaram. As respostas que deram antes do final do esgotamento da seara administrativa são improcedentes, lacunosas, inadequadas, tão imperfeitas que chega a ser vergonhosa a redação que utilizaram nessas respostas, no comunicado. Assim. Nós temos muita coisa a invocar, mas, senhor presidente, a gente tem um vídeo de 10 minutos que está impondo para Vossa Excelência determinar que ele rode. E depois eu complementaria trazendo os outros elementos. Pode ser? Sempre conselheiro federal César Bittencourt e posteriormente o professor José Aras. Conselheiro César Bittencourt, o senhor tem a palavra na sua casa. Meu caríssimo presidente, querido amigo, meu eterno presidente Cláudio Lamáquia. Eu, na sua pessoa, quero cumprimentar toda a diretoria, toda a bancada, dizer do meu respeito e a minha admiração pela nossa instituição, a Ordem dos Advogados. Quero dizer que nós temos absoluta confiança na honestidade, na seriedade, na dignidade do presidente e da comissão toda do Exame Nacional da Ordem. Eu conheço o professor Carlos Alberto, colega, amigo, colega de lá também, pessoa de mais alta estima, respeito, honradez, tudo, competência. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a honestidade, sobre a seriedade, sobre a dignidade com que é tratado. Eu tenho o maior respeito pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Tanto que eu chamei no Facebook para dizer, olha, esta instituição é a maior instituição privada do país, a instituição que vocês estão lutando para entrar. Respeito, ética, mostre que vocês estão preparados para ser advogado. Nós brigamos, batalhamos em alto nível, em alto estilo. E é assim que se faz. Eminentes conselheiros, é uma honra imensa poder falar um pouquinho aqui. Coisa. Isso marcou profundamente em mim, indelével, ter integrado um dia esse colendo conselho. Isso eu devo a Cláudio Lamáquia. Foi com ele, junto dele, ao lado dele, fazendo uma dissidência ao lado, trazendo um apoio para ele. Continuamos juntos. Mas eu queria, então, dizer desta confiança. Não é isso que está em jogo. Nunca. E por ser um homem de ordem, e é o que eu sou, Lamáquia sabe, eu tenho uma preocupação imensa com isso. Eu estou preocupado com o nome.
para as repercussões que pode trazer. Quero só dizer uma coisa que foi dito por um conselheiro, que era uma ameaça de entrar com mandado de segurança se não me concedesse a palavra. Devido a ver, o querido conselheiro ouviu mal. Não foi isso que eu disse. Eu disse que nós estamos tentando esgotar a esfera administrativa e depois só no resto o judiciário. Claro, é só isso. Mas, excelências, então, nesta linha de pensamento, eu quero dizer que a gente acredita na importância do exame de ordem, da seriedade do exame de ordem. O Lamarck, os professores que me conhecem, o pessoal que foi meus colegas, sabe disso, desse pensamento. Em momento algum, eu coloquei em dúvida isto. Nós não queremos o afastamento. Os que querem, o Durso disse muito bem, estão lá fora. É outra turma, é de outro time. Eu sou deste. Nós somos do mesmo time, falamos a mesma linguagem, temos a mesma tribuna. É uma honra ter essa exceção aqui, doutor Lamarck. Poder falar, poder dizer da preocupação, da importância. E mais, meu caríssimo presidente Leonardo, eu tenho respeito e admiração pelo senhor. Sabemos da seriedade, da forma que o senhor está tratando da questão. Ninguém tem dúvida sobre isso. Apenas nós temos uma preocupação. Nós queremos questionar um aspecto fundamental. Estamos trazendo outro aspecto. Porque antes de tudo e acima de tudo, até aqui, a responsabilidade, vou afirmar, pelos erros crassos, insuportáveis, intoleráveis que a questão prática e penal traz, é a responsabilidade de quem elaborou, da operadora, da FGV. Até aqui, a partir do momento que o Conselho deixa passar depois, bom, daí é da OAB. Daí passa também da OAB por solidariedade. Porque ela é o mandante. É a amanuense. Aliás, há um site só, OAB e FG. Eu não entendo como é que é isso aí que tem. Então, nós estamos trazendo uma preocupação porque isto ganhou dimensões imensas. Os conselheiros, em 48 horas, eu recebi mais de 10 mil e-mails. Curtir, comentar e compartilhar no Facebook. É a primeira vez que eu fui examinar uma questão prática. Nunca fui. Mas era tanta gritaria, eu digo, vou ver o que é isso. Não faço. Não tenho tempo. E eu não fiz, senhores conselheiros, como advogado. Fiz como professor. Fiz como intelectual. Eu tenho um compromisso comigo muito maior do que a minha existência. Eu tenho dignidade, tenho um nome a zelar. E os tribunais sabem, e às vezes me sinto a mim contra mim. Eu não posso mudar aquilo que eu penso enquanto cientista, enquanto professor, enquanto penalista, porque eu sou advogado. Eu, quando escrevo direito penal, eu não penso em mim, na posição que eventualmente eu vou ocupar na relação processual. Isso para mim é irrelevante. Porque sou bom penalista, sem falsa modéstia. Sou um dos bons. Mas também sou bom advogado, como Vossas Excelências. Porque no caso concreto eu vou usar outros argumentos, trazer outros recursos, que não aquilo que está escrito no meu livro. Que eu não cito a mim, cito outros, para fundamentar. Pois bem, então a minha preocupação é puramente intelectual, puramente jurídica, puramente técnica. Pois bem, nós estamos questionando a nulidade da questão prática. Porque da forma como está posta, quem sabe direito penal não acerta. E não é verdadeiro, devido ao respeito ao nosso querido professor Leonardo, que tem duas correntes assim. Não. Tem uma imensa, avassaladora corrente que está comigo. Todos os maiores penalistas estão juntos, com exceção do Nutt, que é um grande penalista, um extraordinário professor, um grande desembargador, pensou diferente. E quem trouxe ele para o debate fui eu que o provoquei. Porque é meu amigo, porque eu respeito, que é um grande sujeito. E é um intelectual. Meia dúzia de pessoas acompanharam ele. Só. Pois bem, então, a gente traz isso para mostrar que nós vamos ter um problema muito sério. Eu preferi esgotar isso aqui no campo administrativo para não sobrar para a ordem. Porque eu não vou questionar o mérito. Não vou falar nem aqui de mérito. Não vou falar de questões jurídicas, do exame da prova, que o judiciário não entra nisso. E eu não sei. Eu tenho mais de 30 anos de atividade profissional com Vossas Excelências. Então é evidente que não é mérito. Eu estou questionando a legalidade da questão. Estou escrevendo a razoabilidade da questão. Estou questionando a moralidade da questão. E estou pedindo transparência para ver na banca e dizer quem é o homem da banca. Quem são os que compõem a banca. Como tem na magistratura, no Ministério Público, no Federal, todos têm no edital dizendo quem está na banca. Vai até ser impugnado. Esta banca não tem nome,
não tem rosto, não tem identidade, ninguém sabe quem é. Não é a OAB e não é a fundação. Não é a fundação. Quem é os professores são alguns que acabaram de dizer que eu não sabia que eram R$1.000 para os coitados, para fazer lá, não sabia disso, novidade. Aliás, a gravação da abertura de hoje, o que foi dito, é suficiente para qualquer juiz dar a liminar no mandado de segurança. Não vou usar, já está pronto, meu. Não precisa se preocupar. Pois bem, estou questionando, então, é o aspecto legal. Esse aspecto tem declaração reconhecida pelo ministro geral. Pelo ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral. Está lá no Supremo, que a questão anulada, mal feita, mal elaborada, contraditória, lacunosa, obscura, como é a questão prática, é sim o dever do judiciário intervir, decidir e anular. Pois bem, a gente está trabalhando, senhores conselheiros, é somente isto. A legalidade, a moralidade, é impossível criar uma contradição daquela forma, omitindo os dados, os elementos, coisas, e vir dizer que a resposta tem que ser esta. E o gabarito, a forma, professor Leonardo, que está sendo examinada, é vergonhosa. Não tem exame, são 125 mil. Claro que não há tempo para pensar, não há tempo para rubricar, não há tempo para assinar, não há tempo para ler, para examinar recursos. São todos a cópia do mesmo recurso errado para as questões. Estão aí. Não estou questionando isso também. Nada. Só estou entrando agora como advogado. A partir de hoje, como advogado. Com mandado de segurança, questionando, então, a nulidade desta questão, porque ela é contraditória, lacunosa, incompreensível, que é impossível, quem sabe, direito penal responder. Só isso. Eu sei que meu tempo esgotou, eu queria falar mais, queria dizer mais, mas não posso dizer porque o tempo esgotou, eu respeito. Muito obrigado, foi uma honra muito grande, um prazer imenso estar com vocês aqui. Até qualquer dia, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, professor César Bittencourt. Obrigado. Obrigado. Posso complementar? Excelências, é lamentável que a gente esteja tratando de uma questão tão suja, tão mal encaminhada, tão mal respondida, ou melhor, não respondida. Por quê? Nada contra os assessores jurídicos de hoje. Eles não têm culpa. Agora, quem tem culpa em cartório, é o presidente da OAB. É o doutor Marcos Vinícius Coelho Furtado, o Furtado Coelho. Acho que é um homem que não está preparado para presidir a OAB. Está se omitindo, está pregando uma coisa, fazendo outra. Prega transparência, cobra democracia, cobra respeito aos direitos civis, às garantias fundamentais, e ele próprio, como presidente da Ordem dos Advogados, desrespeita. Ele adota a política de faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Com que autoridade pedir eleições limpas? Se a OAB não consegue dar à sociedade brasileira um exame de ordem limpas, provas limpas e transparentes. Por que transparente, excelência? Para que se saiba o que se faz, que é uma caixa preta. O que tem por trás disso? Qual é o interesse? Até onde? Até agora, nesse 10º exame, se denunciou no país inteiro que as faculdades ensinam mal, que os cursinhos são despreparados, que é um caça-níquel. Caça-níquel, é. Pois bem, agora se descobriu que quem está despreparado não são os examinandos, não são os meninos que vão prestar o exame de ordem, são os examinadores de excelência. Os examinadores não sabem examinar, os examinadores não estão preparados para aplicar a prova. As instituições, FGV e OAB, não estão preparados, então, à altura de examinar 125 mil numa prova. Mais do que isso, falta transparência, falta lealdade, falta respeito à dignidade humana, falta respeito, senhor presidente, aos direitos humanos de milhares e milhares de pessoas todos os anos. Estão dizimando famílias. As pessoas não têm mais condições morais, materiais e psicológicas de se submeter a essa tortura. Pois bem, gostaria de lembrar nesta casa, que é o Parlamento Brasileiro, é que nós precisamos de transparência. Só para lembrar, senhor presidente, a OAB tem representante seu integrando a banca de concurso da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Delegado de Polícia Federal, etc, etc. Quem é? Pergunto. Quem é a autoridade pública que fiscaliza a OAB? Qual é a instituição que representa o poder público, o interesse público, fiscalizando como a OAB aplica os exames? Ninguém. Ninguém. É uma caixa preta. Eles desrespeitaram e confessaram
tem o depoimento que está ali, também sentido aqui, de uns 40 minutos, do coordenador de exame de ordem. Só aquilo é suficiente para demonstrar que está precisando de uma ação de improbidade administrativa. A OAB é uma autarquia federal. É sui generis? É. Mas reúne interesse coletivo imenso. Só numa prova, 125 mil. Isso não justifica que preste conta à sociedade? 25 milhões para uma prova. São 3 provas por ano. Tem que respeitar a sociedade. Por isso, Excelência, sugiro, é só uma sugestão, é indispensável que se verifique, se providencie um texto legal determinando que tem que haver a fiscalização do exame de ordem. Tem que ter uma autoridade pública integrando deste exame. Não precisa nem ser o Ministério Público, que está louquinho para meter a mão ali. Serve até a Defensoria Pública. Até não é por desmanto, não é por diminuição, porque é uma extraordinária instituição também, mas está mais afeito à defesa dos direitos e as garantias do cidadão. Pois bem, está encerrando meu tempo? Tem mais tempo ainda? Excelência, é um escândalo. É um escândalo que está acontecendo com o exame de ordem. É uma vergonha nacional. O presidente da OAB teve consciência, até ele tem conhecimento de que isso está errado. Mas reuniu 25 milhões e pagaram R$1.000 para o professor ser examinador. Coitado do professor. Pois bem, 1.000. Está confessado, está ali, eu não sabia disso. Mas não são professores da FGV, que tem um quadro técnico extraordinário. Não. São convocados aleatoriamente professores por aí para participar, integrar essa banca. Mas, então, Excelência, a gente precisa ter esta consciência. O que é que aconteceu? O presidente nacional da OAB, Dr. Marcos Vinícius, impediu que o Conselho Federal deliberasse sobre isso no dia 5 agora. É preciso isentar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele não teve o direito de opinar. Marcos Vinícius reuniu a sua diretoria, que são 5 membros, presidente, vice-presidente, tesoureiro, tesoureiro adjunto e secretário. E deliberaram no dia anterior que não seria submetido a exame. Não é verdade que não houve reivindicação. Havia. Não tem recurso legalmente previsto. É verdade. Por isso eles receberam uma carta aberta na Comissão Nacional do pessoal do Direito do Trabalho, do pessoal do Direito Administrativo e da nossa turma de Direito Penal. Foi registrado, foi ignorado. Ele recebeu, foi não, presidente. Eu vou concluir. Pediu, foi recebido também no dia, na sexta-feira, um requerimento, o presidente recebeu, pedindo, da nossa parte, que nos garantisse a sustentação oral. Então, depois ele omitiu no dia lá, quando abriu o trabalho, que não tinha recurso, que não tinha postulação nenhuma. Recurso não cabe recurso. E ele omitiu e impediu que os conselheiros deliberassem, porque teriam um óbice regimental. Vossa Excelência conhece muito melhor do que eu o problema regimental. E o óbice regimental, o plenário supera. Se quer, com uma ilegalidade, com abusos absurdos que estão acontecendo, com a roubalheira que isso representa, responsabilidade minha. É uma irresponsabilidade, uma arbitrariedade, um despotismo inadmissível do presidente da OAB. Então, quem impede transparência, pede democracia, pede respeito aos direitos fundamentais, aos direitos civis, tem que respeitar, tem que dar o exemplo. Então, o doutor Marcos Vinícius está colocando a OAB na lama, botando lá embaixo. Muito obrigado, senhores. Nós é que agradecemos a participação do senhor César Roberto Bittencourt. Acho que essas denúncias que foram feitas aqui são muito graves. A OAB ela passou da hora de apresentar uma solução para esse exame, algumas modificações. Aqui nós sempre deixamos claro que nós somos favoráveis à realização de um exame, sim, mas desde que o exame seja justo e que as pessoas tenham condições de participar.